Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. Hoje a pauta aqui tem tanta coisa que eu não vou nem enumerar, porque a conversa aqui por mim ia ser quase que nem a conversa do Lex Fridman lá que eu falo. São 2 horas de conversa para a gente tratar de tudo, mas a gente vai condensar para conseguir ficar aí num tempo também que não seja um tempo muito extenso. Eu estou hoje aqui com Gustavo Paro, que é Country Manager da R3 para o Brasil e também diretor responsável por toda a América Latina na parte de vendas e desenvolvimento. Tudo bom, Gustavo? Tudo bem, Gustavo. É um prazer estar aqui contigo de novo. Acho que é a segunda vez aí que a gente conversa. E sempre bom ajudar aí o teu canal a trazer novidades sobre o setor, a trazer o que está acontecendo, um pouco da realidade em relação à blockchain, do que está acontecendo no mundo. E para a R3 é sempre um prazer participar junto com você disso. Tá bom. Não, muito obrigado. Eu acho que a gente tem, como eu falei, tem muita coisa. Eu fui dar uma olhada no vídeo que a gente gravou aqui, tem quase 2 anos já. É impressionante, assim. Eu falei, caraca, faz 2 anos já que a gente gravou. Então, assim, de lá para cá, imagino que tem muita coisa acontecendo aí pela R3. Eu queria que talvez você desse uma atualizada aí, né? Como é que a R3 está vendo aí, se desenvolvendo nesses últimos 2 anos? O que vocês têm de projetos? Qual que é a ideia em termos de expectativa? Mudou alguma coisa no modelo de negócio? Sei lá, dá um geralzão aí. Cara, excelente pergunta. E assim, a gente olhando para trás aí, de fato, parece que a pandemia abriu um portal do tempo, né? Assim, mas na verdade, muito pelo contrário, muita coisa aconteceu nesses 2 anos. Assim, a R3 continuou crescendo de forma bastante agressiva mundo afora. A gente contratou praticamente 200 pessoas nesses 2 anos de pandemia, uma empresa que dobrou, na verdade. A gente saiu de 180, 190 pessoas antes da pandemia e está hoje com quase 400, 380 mais ou menos. Houve, de fato, uma evolução. Assim, o que eu acho que a gente consegue resumir os últimos 2 anos existiu uma evolução natural e um amadurecimento natural de alguns casos de uso, mais do que de outros. Então, algumas coisas que eram pensadas antes da pandemia acabaram sendo despriorizadas e outras coisas acabaram sendo priorizadas. Então, cara, assim, de novo, nada mais natural que isso acontecesse. A R3 ela continua crescendo em relação à presença global, expandindo escritórios. A gente abriu 3 ou 4 escritórios em países diferentes, até para aproveitar, não para aproveitar o momento, mas, na verdade, aproveitar as oportunidades que a gente teve para poder suportar os clientes, as corporações, os bancos, em regiões distintas, sobre as novas demandas que surgiram pela pandemia, né? Então, em termos de produto, a gente seguiu evoluindo a plataforma, então a gente seguiu agregando funcionalidades. Em termos de casos de uso de negócio, a R3 ela direcionou muito mais e que eu acho que foi uma aposta bastante acertada para todo esse mundo de ativos digitais, tokenização. A gente acelerou bastante os projetos que a gente já vinha colaborando de CBDC, então de moedas digitais de bancos centrais, que a gente já vinha trabalhando desde 2016. Então, esses 2 anos foi um ano de bastante aceleração dessas discussões, das provas de conceito, pilotos, e eventualmente até execução de transações em produção. Então, assim, a gente pivotou um pouco no final do ano passado em relação à abordagem de mercado, a estratégia de go-to-market, de ir ao mercado. A R3 você conhece bem nossa história, né? Então, a R3 nasceu como um grande consórcio de bancos. Ela sempre focou muito assim em casos de uso relacionados ao mercado financeiro, um mercado regulado, com altos requisitos de segurança. A gente desenvolveu a tecnologia Corda para suprir necessidades desse mercado, necessidades específicas que a gente recebia como feedback do mercado. E a gente, por bastante tempo, seguiu fechado dentro da indústria financeira. Em 2018, a R3 fez uma expansão liberando a tecnologia para o uso geral. Assim, houve uma explosão de outras indústrias que vinham desenvolvendo suas soluções em outras tecnologias, mas que estavam tentando resolver essas questões que o Corda endereçou, como privacidade, ou escalabilidade, ou interoperabilidade entre projetos dentro de uma rede blockchain. E, para nossa grata surpresa, assim, vários projetos em um curto espaço de tempo, 2, 3 meses, migraram suas soluções para o Corda.
E internamente a R3 foi criando as áreas de negócio direcionadas à indústria, foi ampliando a sua cobertura, investindo em pessoas, tempo e dinheiro para suportar essas diferentes indústrias. E o que aconteceu durante a pandemia, o que a gente viu durante a pandemia é que a principal demanda que a gente tinha, a prioridade mais latente que a gente tinha, na verdade, era da indústria financeira. Era como, e quando eu falo indústria financeira, é assim, serviços financeiros. Isso pode envolver outras indústrias, mas relacionado a serviços financeiros que vão ali ser prestados ou por fintechs, ou por bancos, ou para infraestruturas de mercado. Então, o que a gente tomou a decisão no meio do ano passado foi passar toda essa parte de suporte a diversas indústrias que continuam evoluindo, os casos de uso continuam sendo colocados em produção. Você pega aí trade finance, acho que os principais casos em produção hoje no mundo rodam em corda, no mundo de seguros e resseguros também. Telco, a gente acabou de anunciar aí um caso bem grande com a Vodafone, um projeto que foi sendo desenvolvido ao longo dos anos. Então, a gente continua suportando isso com a ajuda do nosso ecossistema, então, muito trabalhando em parceria muito próxima aí com os nossos principais parceiros estratégicos, e a gente está focando, assim, recurso R3, investimento R3, a gente está focando no que é o nosso DNA, que é indústria financeira, projetos, serviços financeiros, e que, de fato, era a demanda mais latente. E prova de que essa decisão foi acertada é que a gente acabou de fechar o nosso Q1, né? O ano fiscal da R3 vai de dezembro até novembro. E foi o Q1, assim, disparado, foi o melhor Q1 da história da R3, assim, e as projeções para o próximo quarter e para o ano são gigantes, porque as apostas em direcionar nossos esforços para o nosso DNA, para aquele mundo de instrumentos financeiros regulados, onde a gente domina, a gente conhece o modelo de governança, como tem que trabalhar, como que tem que ser implementado uma solução, a gente consegue contribuir com o mercado, e a decisão por investimento em produtos que favoreçam a adoção ou a tokenização desses instrumentos financeiros, a adoção de uma plataforma de ativos digitais, e os projetos que a gente seguiu evoluindo em relação à CBDC, né, a moedas digitais emitidas pelo Banco Central, acabou se provando que essa aposta foi correta e vem posicionando a R3 cada vez mais forte no mercado, e esse resultado está se convertendo também em receita para a empresa. Entendi. Não, a gente vai entrar em todos esses pontos aí sobre CBDC, eu acho que a gente vai falar bastante aqui daqui a pouco. Mas antes um pouco, quando a gente fazendo um paralelo com as redes não permissionárias, né, as redes públicas não permissionárias, Ethereum, etc., os últimos anos você teve uma proliferação de outras redes de blockchain. Né? Então você tinha antes para Ethereum e mais duas, hoje tem Solana, Terra, Cardano, Polkadot, milhões Cardano, aqui. Nessa parte de redes permissionárias, que é onde a R3 e aí o Corda atuam, teve também essa grande proliferação? Teve esse movimento também ou não? Isso aqui foi mais contido? Assim, o movimento maior que a gente vê não é, de fato, a geração de novas plataformas permissionadas, mas sim um fork, vamos dizer assim. A gente viu um movimento de criação de aplicações permissionadas, mas que se utilizam de infraestruturas públicas ou não permissionadas. Então, mas assim, esse movimento do lado corporativo, eu entendo que ele foi menor do que o movimento que vem acontecendo do lado cripto. Então, você vê um movimento muito agressivo mesmo de plataformas nativamente públicas, criando soluções permissionadas para poder tentar abraçar um pedaço desse mercado institucional, mas que de fato ainda continuam não sofrendo, mas continuam dependendo de uma infraestrutura pública. Então, você continua dependendo de um custo de infraestrutura que pode variar
de acordo com o Twitter do Elon Musk. Então, assim, esse é o... Acho que tem outro ponto também. Eu lembro da conversa que eu tive com a Suzana, quando ela estava no BNDES também, que eles desenvolveram algumas soluções, que ela falou assim, pô, eu tenho aqui um teste feito no BNDES dentro de uma rede pública. Ok, eu até consigo fazer uma rede pública, mas, cara, e se essa rede parar de funcionar, né? Com quem eu falo? Então, assim, eu preciso, como entidade do governo, ter algum controle sobre isso, né? Então, assim, acho que aí um mínimo de suporte garantido, né? Tem um mínimo de suporte garantido. E não só isso, né? E se amanhã o tráfego dessa rede multiplicar por 100 por conta de um post de alguém que influenciou no tráfego, na volumetria de transações dentro dessa rede específica, e aquele custo da transação que era X passar a ser 100X, e aquela transação que demorava 1 milissegundo para ser concluída, passar a demorar 3 horas e meia ou 2 dias. Então, assim, você consegue construir, assim, a gente viu uma expansão de aplicações permissionadas, mas que continuam dependendo de infraestruturas não permissionadas. Então, do lado da R3, assim, a gente, cara, continua muito focado no que a gente sabe fazer bem. Então, a gente continua muito focado na utilização do Corda, que é uma rede permissionada, dentro de um mundo onde você tem ativos regulados, você tem requisitos funcionais de segurança que têm que ser endereçados, requisitos de privacidade, de escalabilidade. Prova disso, assim, a gente recentemente fechou contratos com grandes marcas, grandes logos aí globais, assim, um deles assim, para validar a questão da escalabilidade e do potencial do Corda para promover a escalabilidade com segurança e com todos os demais requisitos exigidos, foi o contrato com a DTCC, que é a clearing dos derivativos dos Estados Unidos. Então, todos os derivativos americanos são liquidados nessa câmara de compensação, e são 113 milhões de transações dia num período de 5 horas. Se imagina, é um throughput. Se você for olhar em número de transações, de operações financeiras, você está falando de um throughput ali de 6.300 transações por segundo. Quando você olha para a rede Corda, são pelo menos 3 vezes isso, né? Porque você tem a validação das contrapartes que estão comprando e vendendo, mais a validação do notário que valida o tal do duplo gasto, que valida se aquela transação já aconteceu antes ou não. Então, você multiplica em 18 mil, pouco mais de 18 mil transações por segundo, em que a DTCC ficou praticamente 3 anos junto com a Century testando isso em vários níveis, né? Testando isso como experimentação, depois como piloto, depois em produção, e acabou assinando com a R3 para, dentre outras coisas, utilizar a plataforma para também reduzir o tempo de liquidação de algumas operações que eram eventualmente D+3, D+4, trazer isso para D0 ou D1, reduzindo esse tempo de liquidação. Eu reduzo o risco de liquidação, reduzo a necessidade de garantias de contraparte. Então, assim, tem uma série de ganhos quando você torna ou digitaliza esses processos, ou torna essas operações tokenizadas, e você tem uma série de ganhos em relação a usar uma tecnologia de Distributed Ledger Technology, de DLT ou de blockchain, dentro de um modelo de negócio como esse. E assim foi também com outros grandes players, como a Euroclear na Europa, ou a Deutsche Börse na Alemanha, a própria SGX na Suíça. Então, são players que têm uma volumetria alta, gerenciam um número de ativos e instrumentos financeiros, um número de transações de emissão, distribuição e comercialização de ativos financeiros, e que estão virando, estão transformando seus modelos de negócios tradicionais estão apostando que no futuro todos os ativos vão ser tokenizados ou vão ser digitais, por conta dos ganhos que isso vai trazer em termos de eficiência e redução de risco, redução de custo e, eventualmente, geração de nova receita. Uma tecnologia claramente melhor do que as tecnologias que já estão aí há um tempo. Né? É uma evolução, né? Uma evolução.
Quando a gente olha, um dos números que a gente sempre fala em termos de redes blockchain é essa parte de quantas transações por segundo a rede suporta. Você já citou aí alguns números, né? Que número é DTCC, esse dentro do Corda? Vocês têm um número que está aqui hoje? Quantas transações por segundo vocês efetivamente já chegaram a fazer? Qual o máximo que conseguem chegar? Como é que vocês veem isso? O grande segredo do Corda está na arquitetura dele. Porque o Corda, por isso que a gente chama da terceira geração de blockchain, né? Se você pegar a arquitetura das redes públicas e privadas, elas seguem aquele modelinho de que todas as transações precisam ser enviadas para todos os participantes da rede, para que eles recebam aquela transação e que tenham sempre a mesma cópia do seu livro-razão ou do seu ledger, né? Você tem lá um consenso da rede, que faz a validação do duplo gasto, e que, uma vez validada aquela transação, ela é distribuída, ela vai para um pool de transações válidas, e você tem lá a figura, no caso das públicas, de um minerador, ou no caso das privadas, de alguém que vai colocar isso dentro de um bloco e vai conectar esse bloco na rede. A arquitetura do Corda ela é diferente e ela te permite escalar praticamente até onde você precisar. Tá? Então, por quê? No Corda, a gente trouxe o algoritmo de consenso para a camada da transação. Então, quando eu estou fazendo... Primeiro que as transações numa rede Corda elas são ponto a ponto. Então, se eu estou fazendo uma transação com o Gustavo Cunha, só eu e você precisamos assinar ou validar aquela transação. E quando a gente trouxe o serviço de notarização daquela transação para a camada da transação, significa o seguinte: se eu assinar dizendo que você está atendendo todas as regras de negócio que estão codificadas, que aquela transação é real, e você assinar que eu estou atendendo todos os requerimentos daquela transação, que ela é válida, e se o notário assinar o serviço de notário, né? Ele não é uma entidade, é um serviço. Se ele assinar dizendo que o estado daquela transação nunca foi consumido antes, então ele pode ser consumido, e ele carimbar aquela transação como consumida, essa transação já vai direto para a rede. Então, assim, ela já foi finalizada. E quando eu faço isso de uma forma ponto a ponto, eu posso ter, e a arquitetura do Corda permite que você tenha quantos notários forem necessários numa rede. Então, o que significa isso? Eu posso ter mais 100 participantes fazendo transações em paralelo. Então, eu criei o paralelismo na validação. Então, eu posso ter lá 5, 10, 20, 30 transações sendo validadas simultaneamente, quantas forem necessárias para eu atender um TMS, né? um número de transações por segundo, ou um throughput que for necessário para aquele caso de uso específico. Então, tudo começa na definição do caso de uso, na definição da necessidade, e aí a definição da arquitetura vai baseado na necessidade e você faz a distribuição da quantidade de serviços de notários nessa rede de acordo com a necessidade do caso de uso. Então, resumindo, é isso. Não tem um número máximo. O número máximo, acho que hoje, é o da TTCC, porque é a maior volumetria que a gente atende, mas se amanhã surgir um outro caso de uso, ou amanhã isso crescer, assim, você só agrega mais... E a rede se ajusta você agrega rapidinho. mais serviço na rede, exato. Então, assim, Ele é escalável. Não, é interessante ver essa parte de... Porque, bem que você falou mesmo, a arquitetura já é feita para ser escalável. Né? Então, já foi pensado desde o começo, e acho que até tem a ver com o cerne de ser nativo aí de todas as iniciativas de mercado financeiro, onde escala é muito importante desde o começo, né? Então, você já tinha todo mundo já com uma preocupação muito grande. Não adianta você fazer uma rede super boa, super segura, super que vai fazer 10 transações por segundo. Você fala, legal, né? Mas não resolve nada, né? Então, assim... Cara, eu acho que o grande segredo, eu costumo até falar que é um dos principais motivos de eu ter aceitado o convite da R3, porque enquanto Microsoft, não sei se você lembra, eu já era o porta-voz de blockchain, então eu tinha muita liberdade para tratar com todas as plataformas que tinham disponíveis na época, e o que me chamou a atenção e o que me fez começar a seguir, começar a acompanhar a R3 e aceitar o convite foi que, assim, para mim, o Corda foi a única tecnologia que ela nasceu da demanda do mercado. Então, assim, a R3 ela começou desenvolvendo os casos de uso sob demanda dos bancos e utilizando as tecnologias que tinham disponíveis. Então, código do Bitcoin, do Ethereum, do OpenLedger, que depois virou Hyperledger, Ares, tinha ali 5, 6 tecnologias populares. Em cima desses resultados, os bancos vieram com uma pilha ali de requisitos funcionais que eu falo assim, não, para que isso funcione, assim, a gente já entendeu que o blockchain vai mudar o mundo. Assim,
todos eles já tinham feito suas consultas com as Big Four, já tinham contratado suas consultorias individualmente e já tinham identificado que o blockchain ia mudar o modelo de negócio, principalmente na questão de eficiência operacional nos próximos 10, 15 anos. Então, assim, só que para a gente colocar isso de pé, tem esses requisitos aqui, cara, que se a gente não conseguir endereçar, vai ser difícil justificar colocar isso de pé. E aí o principal deles era a questão de privacidade, o segundo era a escalabilidade, o terceiro era a interoperabilidade. Interoperabilidade entre projetos da mesma tecnologia, por exemplo. Se tem lá 2 projetos feitos com uma tecnologia X, como é que eu consigo transacionar um ativo que eu estou comercializando aqui no projeto A com algum integrante que está no projeto B ou no C? Como é que eu faço essa, sei lá, vou dar um exemplo. Eu estou aqui, exemplo tosco, né? Mas a gente fez aqui uma rede entre nós para postar se vai chover hoje. E se chover, quem acertar ganha R$5. Então, não choveu, eu acertei e ganhei R$5. Eu quero dar R$5 para comprar um salgado numa outra rede que tem ali só donos de padaria. Cara, assim, não é nativo essa transição, essa conexão. E aí, cara, a R3 ela foi para a prancheta e desenvolveu do zero uma tecnologia que endereçasse esses principais pontos, que, como você bem comentou, eram inerentes à indústria financeira por conta de ser uma indústria altamente regulada e que tem um arcabouço de requisitos não funcionais de segurança que teriam que ser atendidos. Então, acabou assim. Então, para mim, isso chamou muita atenção. Falou, cara, legal, a gente tem uma tecnologia que ela nasceu da necessidade para a tecnologia e não da tecnologia para o mercado. E aí começou a fazer sentido. E a evolução, se você acompanhar a evolução, tanto da R3 como empresa, como do Corda, como produto, ela segue essa linha. A gente continua evoluindo, empresa e produto, baseado no feedback dos clientes, né, cara? Então, assim, baseado no que a gente escuta, no que a gente recebe. Vou começar agora tá, nos temas, as temas ali que eu coloquei. Acho que o primeiro essa semana teve Lift Day ou Lift Week, essa semana também aqui, né? Então, assim... Ontem e hoje. E a R3 é parceira tanto do Lift quanto do Sandbox do Banco Central, né? Eu queria que você desenvolvesse um pouco essa experiência de como é que está sendo participar dessas duas iniciativas. O que você está vendo de coisa legal que está sendo feita lá dentro? Muito obrigado pela pergunta, que eu acho muito importante tocar nesse ponto, tá? Assim, para nós, o LIFT, que para quem não conhece, é o Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica promovido pelo Banco Central do Brasil e pela Finasbac, é uma das iniciativas mais importantes que a gente tem no país, sem dúvidas, para fomento da inovação, fomento da evolução dos serviços financeiros. Então, e eu tenho, assim, a gente tem um prazer enorme de fazer parte dessa, como mentor de tecnologia para esses projetos. A R3, ela entrou a partir do 2º ano, né? O Lift existe desde 2018. A gente é um parceiro tecnológico desde 2019, então a gente participou das rodadas de 19, 20 e 21. Hoje, inclusive, foi o Lift Day, onde eles fazem, ontem e hoje, onde eles fazem a apresentação, né, os pitches das empresas que foram escolhidas para participar dessa imersão dentro do programa do Central. E basicamente, como é que funciona? Você tem lá um número enorme de propostas que é muito legal saber a evolução disso. Elas começaram no começo, 2018, 2019, as propostas eram basicamente uma frase, né, um escopo com, cara, assim, eu tenho essa ideia de fazer isso. Assim, não tinha nada por trás, né? E aí, dependendo da ideia, ela era selecionada e ali o cara tinha um tempo durante o período, a janela do Lift, para evoluir aquela frase, aquela ideia que ele teve para um PPT e, eventualmente, para um produto mínimo viável, alguma coisa que fosse demonstrável para o Bacen. Mesmo sem obrigação disso virar, de fato, um produto, um protótipo, mas aquilo foi evoluindo. E aí você pega os projetos que foram submetidos, por exemplo, ano passado, você tem empresas que já estão rodando, assim, você tem empresas que já têm clientes, já têm um produto no mercado e que tiveram uma ideia de agregar novas possibilidades, usando aí tecnologias emergentes, como blockchain, IoT e outras, e, cara, para os seus modelos de negócio que de certa forma, vislumbram inovar
os sistemas financeiros. Então, entram nessa linha do Open Finance, a gente até brincou no painel agora há pouco, Open Finance, Open Everything, né? Hoje em dia, você, cara, assim, tudo você pode, de fato, conectar, né, nesse mundo de DeFi. Então, Distributed Finance, você tem ali a figura de que tudo pode ser interconectável quando você tem uma entrega fim a fim de um serviço financeiro. Mas o Lift evoluiu bastante, a gente teve a alegria de contribuir com alguns projetos desde 19, de mentorar, alguns deles, inclusive, viraram um produto, né? Você pegar o exemplo da Gavi, a Marketplace, que acho que eu comentei rapidamente, que é uma bolsa começou como um marketplace para negociação de commodities, né? Então, conectando pequenos e médios produtores e distribuidores de commodities, num primeiro momento de grãos, né, de soja, com os grandes compradores de mercado. Então, você tem lá o que eles chamam dos top 6, né? E, por exemplo, Cargill, Dreyfus, assim vai. Bung, exato, o ABCD, mas que são 6, na verdade, né? O ABCD são 6, não 4. E aí, no primeiro momento que eles ofereciam, primeiro era uma conexão direta entre esses participantes, assim, muitas vezes, a gente fala, né, não deixa de ser um projeto de inclusão financeira e social, porque muitas vezes aquele pequeno produtor não faz ideia de quanto custa o produto dele no final. Então, assim, ele vende para um primeiro intermediário por 10, que vende para um distribuidor por 50, que vende para esse grande exportador por 100, e aquele cara não sabe que 10 é barato, ou o outro está pagando 100 e não sabe que poderia estar comprando por menos. Então, no primeiro momento é você ter uma plataforma de inclusão, onde você consiga aproximar a ponta final do produtor. E o que ela oferece? Ela tokeniza esses contratos. Então, ela vai lá, faz a tokenização. Uma vez que é fechado um contrato de compra de uma safra física, esse contrato é tokenizado e é disponibilizado na plataforma como um registro único de um recebível, que, se um banco ou uma entidade financeira quisesse conectar nessa plataforma e oferecer uma linha de crédito com uma análise de risco mais leve para esse produtor, ele consegue. Então, hoje, aquele pequeno produtor fica dependente de trocar aquele recebível, aquele contrato que ele fechou com o primeiro layer da cadeia, com pagamento em 90 dias, ele acaba sempre ficando limitado ao banco que fez a emissão daquele contrato, ou a um ou outro banco específico, enquanto, se ele tiver isso dentro do marketplace, tokenizado, com a garantia, como se fosse praticamente uma CPR, ali, com a garantia de que aquele ativo é único, que aquele recebível é real, ele pode receber ofertas diversas de créditos mais baratos para ele, e para quem está emprestando também, eventualmente pode ter uma opção ali de ganho mais interessante. Então, no final do dia, assim, é um projeto que nasceu no Lift. A própria Brasil OTC também foi um projeto que nasceu no Lift, que hoje, você comentou aí, né? Hoje o Brasil OTC é um caso interessante, porque eles nasceram no Lift, e hoje eles fazem parte também, eles foram aprovados para fazer parte do sandbox regulatório do Bacen, que aí é um bicho maior, como a gente fala, né? Assim, é um negócio muito maior. Você está dentro de um programa do Banco Central, onde eles vão acompanhar a evolução do projeto para se basear nessa evolução para definir uma regulação para aquele modelo de negócio que você está desenvolvendo. E o modelo de negócio deles é bastante interessante. Assim, eles basicamente o que eles fazem é tokenizar os contratos de dívida, de recebíveis, toda aquela documentação financeira que seria obrigatória em empresas que são listadas em bolsa, eles fazem isso para empresas não listadas. Então, voluntariamente, uma empresa não listada pode ir lá tokenizar os seus contratos, os seus recebíveis, seus contratos de dívida, de recebimento, e disponibilizar essa documentação dentro da plataforma, e eles conectam essas empresas não listadas com essa documentação tokenizada e registrada em blockchain para um mundo de investidores, pessoas físicas ou jurídicas que queiram emprestar dinheiro para essas empresas, tomar o risco dessas empresas. Então, é uma plataforma de peer-to-peer lending, que a gente fala, uma plataforma de empréstimo ponto a ponto, que pode ser
utilizada tanto por pessoa jurídica como pessoa física para análise dessa documentação e tomada do risco e empréstimo de dinheiro para essas empresas que voluntariamente decidiram disponibilizar suas informações financeiras. E é isso, assim, e a gente continua apoiando, provavelmente vai seguir no próximo ano. Hoje, durante o Lift Day, foi apresentado. E se você me permite emendar, eu sei que você falou que a gente vai falar de CBDC no futuro, mas é legal já emendar nisso, porque o tema é esse. O Banco Central, esse ano, resolveu fazer uma edição especial do Lift, chamada Lift Challenge Real Digital, que basicamente assim, a intenção do Lift Challenge Real Digital era de fomentar ou receber projetos que, beneficiados por uma moeda digital brasileira, conseguissem viabilizar seus modelos de negócio, conseguissem viabilizar os casos de uso que eles estavam vislumbrando. Então, o Banco Central abriu uma janela entre 10 de janeiro e 11 de fevereiro para que os projetos fossem submetidos. Estava bastante claro na documentação do Lift Challenge que eles, assim, nesse caso específico, eles não estavam esperando receber projetos ali de startups ou PPTs, coisas muito simples, que eles queriam, de fato, grandes players de mercado. Então, eles receberam projetos, foram 47 projetos de 43 empresas diferentes, assim, a maioria dos grandes players de mercado, seja bancos, infraestrutura de mercado, grandes empresas de tecnologia. Assim, nacionais e internacionais, né? Uma coisa que me surpreendeu é que teve bastante gente de fora, né? Não, 7 países diferentes enviaram projetos, e dentre esses 47 projetos foram escolhidos 9 que estão muito, muito aderentes às mensagens que vêm sendo passadas pelo Banco Central, tanto pelo próprio Roberto Campos Neto, quanto pelo próprio Fábio Araújo, que lidera essas iniciativas de CBDC dentro do Banco Central, assim, as mensagens passadas em relação ao que eles esperavam. Então, todos os projetos, de certa forma, endereçam ali as questões de pagamento versus pagamentos. Então, o que por detrás ali você tem transações de câmbio, remessas internacionais, pagamentos transfronteiriços entre países, endereçam as questões do que a gente fala de delivery versus payment, ou de entrega versus pagamento. Então, aquela história de eu pago antes de receber o produto, ou eu mando o produto antes de receber o pagamento, e a tecnologia de blockchain e uma moeda digital consegue atuar nesse meio de campo, garantindo a troca atômica entre o pagamento e a entrega, sem que nenhuma das duas pontas tenha que tomar o risco dessa transação. Então, endereçaram pontos como pagamentos offline. Então, assim, tudo que foi ali foi sendo divulgado pelo Banco Central como de seu interesse em relação à utilização de uma moeda digital brasileira, acabou sendo endereçado nesses 9 projetos que foram escolhidos pelo Banco Central. A R3 tem a alegria de participar assim, publicamente de pelo menos um desses projetos, que é em parceria com o Itaú, com a B3 e com o Banco Central da Colômbia. É um projeto de pagamentos transfronteiriços entre Colômbia e Brasil, eventualmente testando aí uma das principais demandas dos bancos centrais no mundo todo, que é como é que eu faço troca de uma moeda de um país com moeda de outro de uma forma atômica em tempo real, com menos custos, sem intermediários. Como é que a gente faz isso? E, nesse caso, utilizando como distribuição, como caminho, o sistema financeiro tradicional, né? Então, a ideia desse exemplo, quando está envolvendo 2 países, eu imagino que você teria que ter dois tokens representativos das moedas desse país, né? Sejam 2 CBDCs, 2 stablecoins, alguma coisa. Então, assim, nesse projeto já tem também o real digital de um lado e o peso colombiano digital do outro lado, né? Essa é a ideia. E exatamente, é o CBDC brasileiro e colombiano, e essa é a grande beleza dos testes, né, dos projetos, porque eles não só são diferentes, como eles têm regras de negócio diferentes. As motivações do Brasil não necessariamente são as mesmas motivações da Colômbia. Então, assim, e quando você fala de CBDC, que é um token programável, que você tem a possibilidade
de criar, de inserir naquele real digital regras de negócio, você tem a necessidade, você tem a possibilidade de fazer o tracking daquilo, e ele te permite fazer essa troca atômica do dinheiro versus o dinheiro versus entrega, assim, essa é a grande beleza. Elas não precisam ser iguais, elas podem ter regras distintas, pré-definidas por cada um dos países, mas o fluxo dessa transação que é o benefício para os dois. Isso, estamos falando de dois, mas poderiam ser. A gente tem casos de uso que a gente trabalha, onde a gente está promovendo pilotos de PVP, né, de troca de pagamentos transfronteiriços entre 6 países diferentes, inclusive com tecnologias diferentes. Então, a gente tem o projeto Dunbar, por exemplo, na Ásia, que envolve aí 6 bancos centrais, onde a gente não só promove essa transferência de uma CBDC de um país com outro, como a gente também promove em tempo real a troca de uma CBDC de um país pelo outro, que foi emitida numa tecnologia diferente do Corda. Então, assim, no caso do Dunbar é Ethereum. Então, assim, a gente faz a troca atômica também entre os países com moedas que foram emitidas em tecnologias diferentes e sem a utilização das bridges, que assim, a maioria dos casos de uso, quando você precisa ter interoperabilidade, usa um modelo chamado de bridges ou de pontos, mas na nossa visão a bridge nada mais é do que mais um intermediário. Então a gente desenvolveu um conceito, uma metodologia diferente para que essa troca atômica aconteça sem a necessidade de ter uma bridge ou um intermediário no meio desse ponto. Então é bem bacana, assim. Que legal. E a gente está trazendo isso para o Brasil, cara. Então são coisas que estão acontecendo em vários países, projetos na Europa, projetos na Ásia, projetos na América do Norte. E, cara, que assim, o Banco Central vai promover um teste desse local e que tem um grande potencial de evoluir para outros países, para ser uma plataforma aí de pagamentos transfronteiriços, quiçá aí da América Latina, então, envolvendo os principais bancos centrais. Tá bom. Então assim, quando você estava falando agora é muito interessante ver que o Brasil está aí na frente do desenvolvimento dessa moeda digital, né? Como você falou assim, esses vários projetos que vocês têm em todo lugar do mundo. Eu lembro que a questão dos 2, 3 anos atrás, um dos primeiros países que começou a fazer isso com vocês foi a Suécia, se não me engano, né? Que vocês tinham um projeto lá. Naquela época, a Suécia recentemente tinha anunciado que eles iam lançar sua moeda digital em produção mesmo, utilizando Corda. Isso está, o Riksbank, né? O Riksbank, isso está ainda em evolução, tá? Acho que foi um pouquinho ali foi um primeiro anúncio do namoro, e isso vem evoluindo, e a Suécia continua bastante envolvida em lançar de fato e fazer o câmbio ou shift entre a sua moeda local para uma moeda digital. Até porque, assim, é engraçado isso, né? Porque isso também, você analisando, é um exemplo de motivações diversas, né? No caso da Suécia, a motivação deles é assim, eles não têm o controle direto sobre os meios de pagamento, a moeda física já é muito pouco utilizada, então a ideia de você ter uma moeda digital emitida pelo Banco Central é você fomentar a adoção dessa moeda digital e começar a controlar os meios de pagamento e começar a fazer parte, assim, fazer essa gestão como Banco Central do fluxo de pagamentos dentro do país. Então, e continua existindo. Naquela época, a gente tinha aí o nascimento ou o começo de alguns projetos, como o do Jura, que depois evoluiu para pilotos reais, né? O Jura ele é um projeto que envolve o Banco Central da França, o Banco Central da Suíça, bancos comerciais na França e na Suíça, e a SDX, que é a bolsa digital da Suíça. Foram realizadas 2 provas e 2 pilotos produtivos entre esses países. O primeiro deles foi de troca ativa, troca atômica entre a entrega versus pagamento de títulos de dívida emitidos pelo país. Então, os dois lá emitiram seus bonds e fizeram a transferência do bond versus pagamento utilizando o CBDC para garantir a troca atômica entre esse ativo versus o pagamento. E foi super bem sucedido. Eles emitiram 138 milhões de euros em bonds e fizeram a comercialização desses bonds usando a bolsa, a SDX, né, a bolsa digital da Suíça. E posteriormente eles fizeram também um teste de PVP, de pagamento versus pagamento, um teste de pagamentos transfronteiriços entre eles
fazendo a troca atômica de uma moeda versus outra também, que é o que a gente vai simular aqui no caso do Lift Challenge no Brasil. Uma discussão que vem muito em paralelo quando a gente está falando de CBDC, é a discussão das stablecoins, né? As moedas digitais privadas, né? Então, assim, você tem a CBDC emitida pelo Banco Central e tem as stablecoins aí com vários modelos aí, né? Mas que são moedas privadas que tem links com as moedas fiduciárias dos bancos centrais, né? Como é que você está vendo esse movimento aí? Porque, assim, quando a gente olha em retrospectiva, lá, questão de, sei lá, 3, 4 anos atrás, quando começou a história da Libra, lá, né, com o Facebook, acho que foi a primeira olhada que os bancos centrais falaram, opa, tem um cara grande aqui querendo fazer uma moeda privada, se esse cara desenvolve isso, e aí botou uma pressão e os bancos centrais começaram a andar muito aí na direção de estabelecer um pouco dessa história que você contou desses últimos semestres e anos. Mas stablecoin também se desenvolveu, né? Ela tem vindo. Como é que você está vendo essa discussão, essa competição, vamos dizer assim, por esse meio de pagamento hoje? Cara, excelente pergunta de novo, assim, e para a gente esse movimento, ele de fato vai acontecer e vai crescer. A gente não olha diretamente, assim, a gente acompanha esse movimento de stablecoins, mas os projetos que a gente tem atuado dentro da indústria financeira, eles gostam mais de usar o termo digital cash até do que stablecoin, né? De você ter um dinheiro digital ali, ou digitalização, tokenização do dinheiro para uso privado ou privativo. Então, inclusive, um dos motivos da R3 estar super bem envolvida com esses casos, tanto de CBDC quanto de stablecoins ou dinheiro tokenizado, é porque, não sei se você lembra, no último trimestre de 2020, a R3 criou um grupo de trabalho, promoveu um grupo de trabalho de CBDC, onde a gente teve a participação de mais de 140 entidades, entre entidades públicas e privadas. Esse grupo de trabalho evoluiu para um programa de sandbox, de CBDC também, promovido pela R3, e o que é isso no final do dia? A R3 desenvolveu uma aplicação baseada nas arquiteturas que foram discutidas no grupo de trabalho, e ela disponibiliza essa aplicação para os membros desse programa, para eles realizarem essas simulações, né? Fazer emissão de um CBDC de varejo, emissão de um CBDC de atacado, e agora essa plataforma, eu estou contando isso porque ela vai evoluir agora também, a nova funcionalidade que vai entrar é você poder fazer emissão de uma stablecoin ou de um dinheiro digital privado. Então, para provar para você que a gente realmente aposta nessa evolução, né? E vou até mais além, né? O nosso olhar para frente, aí, se a gente olhar nos próximos anos, o que a gente entende é que você vai ter duas grandes redes globais. Você vai ter uma rede pública, uma rede privada, onde na pública você vai ter lá CBDCs, nas privadas você vai ter lá os stablecoins, os digital caches e tudo mais. E dentro dessas grandes redes, você vai ter várias sub-redes, vários projetos que podem ser consórcios de empresas, podem ser projetos domésticos, que vão ter a necessidade mandatória de se interoperar entre eles. Então, assim como essas duas redes vão se interoperar também. Por isso que a gente participa de projetos, como eu comentei, do Dumbar, onde a gente já vem promovendo interoperabilidade entre Corda e Ethereum, e assim a gente vem evoluindo outros testes com outras tecnologias que vêm apontando aí como uma opção interessante para o mercado. E basicamente, assim, cara, a gente olha a parte de stablecoin com bastante carinho, vamos dizer assim, porque alguns dos nossos clientes já têm modelos de negócio desenvolvidos sobre uma estratégia de utilizar uma stablecoin ou uma moeda digital, né? Então, um dinheiro digitalizado, um dinheiro digital. Posso te dar um exemplo do Wells Fargo, que já tem uma solução em produção há acho que há quase 2 anos ou mais, onde eles têm lá o Wells Fargo Cash, que seria uma versão tokenizada do dinheiro, que basicamente o que eles fazem, assim, eles têm uma rede de DLT Corda conectando os 57 países onde eles têm subsidiários, e toda aquela, hoje o que eles fazem? Toda aquela transação, remessas entre esses países, ela já acontece usando o Wells Fargo Cash. Então você vai lá, Gustavo Cunha vai lá, faz um depósito de $10 mil no Wells Fargo de Portugal, porque ele quer mandar isso
para a conta dele nos Estados Unidos, por exemplo. Então, o que antes isso era feito via rede SWIFT, via mensageria tradicional, o que eles fazem hoje, se é dentro de casa, se é uma conta de um cliente que está numa subsidiária e mandar para uma outra subsidiária, eles já fazem a digitalização, o pareamento desses $10 mil em 10 mil Wells Fargo Cash, fazem essa remessa usando o Wells Fargo Cash e fazem o depósito na conta do outro país. E estou dando exemplo dos Estados Unidos, mas poderia ser para qualquer uma das 57 subsidiárias que eles têm espalhadas no mundo. E no final do dia eles fazem apenas uma transação do netting usando o SWIFT. Então eles fazem o que de fato precisa transformar em dinheiro, ou que eles precisam fazer uma remessa em dinheiro, eles fazem no final do dia o saldo usando a mensageria SWIFT. Então, e qual que seria o próximo passo, né? Isso porque a regulação hoje só permite que eles façam isso, que eles façam isso dentro de casa. Então, se amanhã a regulação permitir que eles comecem a somar outras camadas nessa rede, eles poderiam, por exemplo, somar seus correspondentes bancários. Então, toda aquela remessa que eles usam correspondentes bancários entrariam também nesse mesmo modelo de usar o Wells Fargo Cash, e aquilo poderia ir crescendo camada a camada de acordo com a regulação. Não, eu gosto muito desse exemplo que você deu agora também do Wells Fargo, porque ele me remota uma coisa até do que a parte da Uniswap e as DEX fazem, né? Que na verdade você administra dinheiro, pools de dinheiro, né? Como se fossem duas piscinas. Então tem uma piscina de dólar no Wells Fargo Portugal e uma piscina de dólar no Wells Fargo Estados Unidos. Você está saindo, baixando daqui, indo para lá, ele está aumentando, ele vai aumentando por essa operação interna e de repente ele precisa ajustar de novo. Daí ele faz a operação no Swift para deixar tudo mais ou menos igual, de acordo com o que ele quer, né? Então, assim... Agora imagina a beleza dessa piscina se elas tivessem, em vez de ter um pool de dólar, elas tivessem um pool de CBDCs, cara. Então você não precisaria nem fazer a conversão da moeda de Portugal, do euro, para o dólar, para poder fazer esse envio. Você teria lá CBDCs diversas nessa piscina, espalhadas em todos os países, e você ia consumindo essas CBDCs diretamente, sem ter necessidade de fazer esse câmbio. Não, fica espetacular, que me remota a ideia de que, cara, o Swift precisa se mexer logo também nesse sentido, até para começar a se adaptar a esse novo mundo, né? Porque aquilo que você falou hoje, eles até fazem via Swift, porque no final das contas você ainda precisa por regulação, por sistemas deles estarem preparados ainda, etc. Mas o negócio está andando rápido, né, nesse sentido. E a Swift tem um ativo que ainda é muito precioso. Ela está conectada em 15 mil bancos. Então, assim, ela tem, exato, assim como eu diria, ela tem todos os caminhos para chegar em todos os lugares. Agora, estão surgindo outros caminhos aí, os novos entrantes, as novas tecnologias estão trazendo caminhos alternativos que eventualmente podem servir como uma opção. E volta naquela grande remessa de dinheiro. De como é que o incumbente se adapta, né? Acho que essa é a grande ponto. Né? Ela domina esse mercado aí dos últimos 30 anos, dominou tudo. Agora tem um monte de concorrente vindo com as tecnologias melhores, mas como é que ela vai se adaptar, né? Acho que essa é a grande discussão para a gente ver aí nesses próximos anos. E o mais interessante nesse caso, eventualmente o concorrente não é um concorrente, são os próprios clientes dela. Então, assim, as novas tecnologias estão permitindo que os próprios clientes da rede consigam transacionar entre si diretamente. Então, assim, esse é o grande desafio da Swift. Como é que ela se posiciona quando, de fato, for regulado o stablecoin, quando, de fato, for regulado o modelo de digital cash e quando, de fato, começarem a surgir as CBDCs. Então, assim, qual que é o risco? O risco é que você tenha uma tecnologia que traga o papel do Trusted Advisor, ou do Third Party Trusted Advisor, daquele papel do elo do terceiro de confiança numa transação para a tecnologia, que a tecnologia absorva esse papel e que permita que as instituições ou que os países transacionem entre si usando a tecnologia como um terceiro de confiança. E aí, assim, esse é o grande desafio. Óbvio, não vai acontecer da noite para o dia, isso pode demorar aí, eventualmente 5, 10 anos para acontecer, mas é um caminho, assim, se você olhar assim, você olhando o horizonte, é o que está acontecendo, e imagino que eles estejam olhando isso, que eles estejam pensando em como eles vão se posicionar. Né? Como que vai se ajustar, né? Para um outro tema que tem falado muito no mercado aí, cripto e de blockchain, metaverso e NFT. Né? Então, assim, o último semestre, e na verdade esse primeiro trimestre, assim, tudo que eu tenho falado sobre o negócio sempre cai lá no metaverso. O que você acha de metaverso? Como é que é metaverso? Como é que é NFT? Como é que adapta? Como é que arruma isso?
Como é que você vê essas discussões dentro aí da R3? É um tema que vocês tratam de alguma forma? De alguma forma, sim, porque assim, as, os serviços financeiros, as operações financeiras, elas vão acontecer no mundo real ou no metaverso. Então, assim, de certa forma, os casos de uso servem para os dois, né? Então, a gente olha, a gente basicamente acompanha o que está acontecendo no mercado. O metaverso é uma soma de vários conceitos, de várias tecnologias que já existem há alguns anos. Então, eu que vim da Microsoft, então, assim, a gente já falava já trazia projetos de realidade aumentada e de realidade virtual para a indústria financeira em geral e para a indústria de retail, né, de varejo e tal, desde, sei lá, 2015. Então, assim, os conceitos não são antigos, mas o momento é propício. E não só o blockchain, como os ativos digitais, as moedas digitais, eles favorecem muito a aceleração e a adoção desse tipo de universo paralelo e que, de fato, assim, tem um potencial enorme de acontecer, né? Imagina, outro dia até eu ouvi um exemplo muito bacana aí de um parceiro nosso, assim, que ele falou, cara, imagina se a gente tem lá, sei lá, pega o Iron Maiden, mas já não tem mais condições de viajar, assim, já estão limitados fisicamente, assim, já tem, mas continua sendo uma banda muito querida e muito desejada. Pô, imagina você fazer um show, promover um show do Iron Maiden no metaverso, você consegue de qualquer lugar do mundo assistir o show, onde você vai ter lá opções de consumo, você vai ter lá, você pode comprar um NFT, emendando já no outro, do show, você pode consumir serviço, você vai ter propaganda de lojas, assim, cara, assim, imagina o potencial de você criar um evento de entretenimento distribuído Não, globalmente. Né? Então, e assim, nesse sentido, eu sempre dou o exemplo, no comecinho da pandemia teve um show do Travis Scott no Fortnite. Meu filho era olha, fascinado por Fortnite, aí me chamou para fazer, cara, foi, assim, Fortnite para mim não é um metaverso por ser centralizado, né? Mas a gente pega isso aqui e sim, descentraliza. sim, E dá para fazer uma coisa exato. muito parecida, né? Com NFTs, cripto, aquele negócio todo que o metaverso descentralizado vai requerer. Mas foi um show espetacular. Assim, você É nadava isso com aí. ele junto na plataforma, tinha a dancinha que você fazia junto com ele, com os amigos, com todo mundo, assim, é uma interação muito legal, né? Isso é uma coisa que a tecnologia está trazendo aí para ajudar todo mundo, né? Quando a gente está Não, olhando um que um pouco agora token, para... um ativo digital, uma moeda digital vai, cara, assim, não, e que uma moeda digital e as possibilidades de uma rede distribuída, uma tecnologia distribuída com blockchain, assim, vão exponencializar de forma enorme isso aí, né? E só para emendar, né, para não deixar no ar a questão do NFT, acho que você tem diversas opções aí de modelos de negócio, desde colecionáveis até obras de arte, mas assim, o que eu vejo como uma grande beleza de você ter, você permitir ali a comercialização de um ativo único, que vai ser polêmico e recentemente teve a notícia do Snoop Dogg aí, que prova essa polêmica, não sei se você viu essa semana, que ele decidiu tirar todas as músicas dele das plataformas de música e distribuir via NFT, e os fãs dele estão reclamando um montão. Mas, assim, a grande beleza é o seguinte, não no caso desse, mas você pegar aquele artista mais desconhecido ou aquele artista cantando, você imaginar a possibilidade dele distribuir a música dele de uma forma tokenizada ou NFT, né? Mas de uma forma onde ele consiga criar regras de negócio que ele garanta que a comercialização daquela música, daquela obra de arte, daquela fotografia, que ele vai ter um percentual de ganho sobre a comercialização daquele ativo que ele criou, que ele foi o criador, o desenvolvedor, para o resto da vida. Então, assim, cara, isso é um negócio sensacional. Então, você pegar o cara que vendia o seu quadro via um marchand por 10 mil reais uma exposição, e aquele quadro depois era vendido por 100 mil, depois era vendido por 3 milhões, e aquilo Ninguém participar mais nada. ia crescendo, o cara ganhou ali um percentual daqueles 10 mil e parou. Então, assim, essa possibilidade de você inserir os artistas, inserir os autores desses jogos, fotos, obras de arte, qualquer coisa que seja, e dar esse tracking
esse gerenciamento da vida útil daquele ativo e você possibilitar o ganho ad eterno de todas as transações que aconteçam sobre aquele ativo, eu acho sensacional. Então, isso eu acho que também veio para ficar. Tá bom. Para o projetos no Brasil, né? Então, assim, projetos de desenvolvimento em corda, acho que você está aí, sei lá, alguns aí que você tem visto e que você acha que faz sim. Você já citou dois, né? Do Gávea e do Brasil Exato. OTC. Citei Gávea, Brasil OTC e citei o projeto do Lift Challenge, né? Com Do o Lift Challenge também, Itaú, o sim. B3 e o Banco Central da Colômbia. Assim, tem um dos grandes projetos também no Brasil, que endereça, inclusive, uma regulação do Bacen, é o de registro de duplicatas, que foi desenvolvido em conjunto com a B3, a CIP, a CERC e a CRDC, que está em produção já há mais de um ano e meio, quase 2 anos, basicamente atendendo uma normativa dizendo que uma duplicata de recebível, né, ela não teria valor mais legal ou jurídico se ela tivesse sido registrada em mais do que uma casa, o que para os bancos, as instituições financeiras, acabava gerando um risco de fraude enorme, porque imagina que você tinha lá um recebível, que você registrava ele em 3 dessas 4 casas, ou nas 4, e você ia no banco A, usava aquele recebível como garantia numa operação de crédito, você ia no banco B fazendo a mesma coisa, no banco C a mesma coisa, no banco D a mesma coisa, eventualmente, se você fosse um bom pagador, você pagava os 4, se você fosse um mau pagador, você não pagava nenhum, e aquilo assim, ia se estendendo. E qual que era o grande desafio? Né? O grande desafio era assim, como é que a gente conecta 4 concorrentes para montar uma aplicação junta, para interoperar dentro dessa aplicação, para garantir a unicidade do registro, sem que e garantindo a privacidade entre eles, sem que um tenha que ver ou participar das transações que os outros estão fazendo. E aí a gente acabou ajudando no desenvolvimento dessa aplicação, acabou sendo escolhido o Corda por conta das características de arquitetura, características de privacidade, escalabilidade, porque é um caso de uso, volume de registros anuais muito grande. Assim, vou te falar que a previsão era para ser aí, em termos de transação, a maior plataforma de blockchain de produção do mundo. Mas, de fato, isso foi um desafio que foi superado e que está funcionando super bem. Então, o fato de você usar uma tecnologia distribuída que garanta a privacidade desses dados, que evite a necessidade de você ficar enviando para uma entidade central os dados dos seus clientes, os dados dos seus registros, para que alguém faça uma consolidação disso e consiga identificar uma fraude baseada numa segunda tentativa de registro. Que você consiga fazer isso sem onerar tráfego de rede, sem onerar em tempo real e garantindo a privacidade, foi um golaço, foi um acerto, está rodando em produção. E tanto é que se você pegar, existe uma outra plataforma de registro, a famosa plataforma de interoperabilidade, de registro duplicatas de cartão de crédito, que foi feito da forma diferente, foi feito usando tecnologia tradicional, centralizada, e se você der um Google aí, você vai ver a quantidade de problemas que eles estão enfrentando justamente por conta de ter que garantir aí que essa informação chegue numa entidade centralizada, que vai fazer essa análise, que vai suportar em tempo real, identificar em tempo real essa possibilidade de fraude. Então, assim, você vê como a tecnologia distribuída te ajuda de várias formas. Esse é um caso brasileiro, está funcionando redondinho, está implementado, e é um dos grandes exemplos que a gente usa também, e até porque isso acabou virando como uma referência para a R3 em outras regiões. A gente tem outros casos que foram de conciliação entre participantes de indústria rodando em outros países que tiveram boa parte da inspiração nesse projeto. O principal aí que eu posso citar, se você pegar hoje toda a rede de bancos da Itália, são 100 bancos, o projeto chama Spunta, daqui quiser buscar, SPUNTA. Eles tinham uma demanda de fazer essa câmara de compensação interbancária diária entre os pagamentos interbancários, e o grande desafio era como eles fariam isso
na escala que eles precisavam, garantindo privacidade entre os participantes e tudo mais, e em conjunto com os bancos, a Federação dos Bancos, o Banco Central, a gente desenvolveu uma plataforma que hoje, acho que em termos de quantidade de participantes, é a maior do mundo em produção. Você tem 100, pelo menos 100 nós, né? São 100 bancos conectados, fora o regulador, fora a federação, os observadores daquela cadeia, fazendo a conciliação diária dos pagamentos interbancários em core. E também funcionando redondinho e com a possibilidade de você ampliar isso depois junto com o Banco Central Europeu para outros países. Então, assim, é isso. No final do dia, você tem casos no Brasil e que assim, é engraçado que assim, você tem casos no Brasil que são réplicas ou que se aproveitam de casos de uso que foram desenvolvidos lá fora, mas eu comentei esse porque assim, você também tem casos que foram pensados aqui no Brasil e que, de fato, a gente aproveita ele. Tem um, inclusive, que eu não posso citar nomes porque ele ainda não é público, mas tem um que a gente desenvolveu junto com um grande banco, uma aplicação para melhorar a experiência de um serviço que eles oferecem para uma cadeia de clientes deles, e que a E3, por exemplo, está se oferecendo para comprar a propriedade intelectual desse produto que eles desenvolveram para explorar isso em outros países, ou, eventualmente, se eles quiserem, fazer uma joint venture para explorar esse produto, porque é um problema real e é um problema de todos os bancos, não só desse banco específico. Então, em qualquer país que você for, os bancos oferecem esse mesmo serviço e da mesma forma arcaica que era oferecido aqui. Então, é um produto facilmente replicável e é do interesse da E3, por exemplo, comercializar isso fora. Então, esse é um outro exemplo brasileiro aí que a gente quer levar para fora. Não, e é ótimo ver isso aí. Acho que a tecnologia tem muito disso, né? Então, assim, claro, que alguém desenvolvendo uma coisa do outro lado do mundo, você fala, olha, isso aqui acho que dá para usar aqui. Pô, copia, daí de repente você está fazendo uma coisa aqui, o outro, não, mas dá para usar lá também, e vai, né? Então, acho que isso é uma coisa bem constante, que é aí que vai evoluindo, né? E tudo vai andando bem. Parou, estamos chegando aqui no final, né? Eu queria que, antes da gente terminar, que você falasse dessas duas coisas. Uma mensagem final aí para quem nos viu e ouviu aí durante esse tempo, e qual o melhor caminho para eles entrarem em contato contigo? Bacana. Então, assim, mensagem final, né? Eu acho, assim, a gente está no melhor momento ever, aí, o melhor momento de todos em relação à maturidade, tanto da tecnologia do blockchain como das criptomoedas. A gente enxerga uma convergência no curto prazo entre o sistema financeiro tradicional e a criptoeconomia. Então, assim, vai ter muita coisa bacana acontecendo, os bancos entrando nesse ecossistema, oferecendo serviços de trading, de custódia, de ativos digitais, oferecendo instrumentos financeiros tradicionais tokenizados de uma forma digital, oferecendo melhores experiências para os seus clientes. Eu acho que isso vai ser sensacional. Essa convergência, para mim, ela é muito mais poderosa do que uma competição entre esses mundos, né? Então, acho que isso vai mudar bastante. A gente vai ver aí em termos de serviços financeiros nos próximos 2, 3 anos. A R3 continua crescendo, continua investindo pesado nesse mercado, inclusive no Brasil. Então, uma das mensagens que eu quero passar a gente vai crescer estrutura local e na América Latina. Então, esperem por novidades aí, esperem assim, a gente vai abrir algumas vagas e quem tiver interessado pode nos procurar já de antemão. Bom, vocês podem acessar diretamente pelo meu e-mail, gustavo.paro, P-A-R-O, @r3.com. Meu LinkedIn é Gustavo Paro, então fácil de encontrar. Me mandem mensagem, vamos conversar, independente se for por uma oportunidade de a gente trabalhar junto, ou eventualmente desenvolver algum projeto em conjunto, ou ajudar na validação de alguma hipótese. Puta, pensei numa coisa que eu acho que faz sentido usar a DLT, eu gostaria que a R3 me ajudasse a validar se faz sentido, se não faz. Eu costumo brincar que a gente sofre de sincericídio aqui na R3, viu, Gustavo? Não são todos os casos de uso que funcionam bem por fora, né? Então, a gente costuma falar, assim, se o caso de uso não é para blockchain, a gente já fala, é legal, é importante, é uma necessidade de mercado, mas o blockchain não vai trazer o valor que você espera, ou é para blockchain, mas eventualmente a característica
característica do caso de uso não é para o core. Então, assim, a gente sofre de sincericídio, mas assim, a ideia é que a gente, de fato, fomente, ajude a fomentar o mercado e ajude a trazer cada vez mais boas ideias para a produção. Tá ótimo. Para, obrigado. Eu acho que não vou demorar 2 anos para a gente conversar de novo, né? Espero que não, porque tem um monte de coisa que eu acabei endereçando menos do que eu gostaria aqui. Quem ouviu também gostou, não esquece de deixar o comentário, ficou com a dúvida, alguma coisa, já deixa aí embaixo algum comentário também, que a gente já traz aqui o Paro para conversar também sobre algum outro assunto, aí mais profundamente algum dos pontos que a gente tratou aqui. Eu queria te agradecer, Paro, novamente aí pela oportunidade de bater esse papo contigo. Acho que, cara, ótimo, aprendi muito, é muito bom saber e estar escutando de quem está fazendo, de quem está vendo o negócio aí, né? Que nem você está aí. Parabéns aí pela trajetória. Muito obrigado de novo pelo convite, é sempre um prazer para nós participar aqui do teu canal e estamos à disposição. Sempre que você precisar, só chamar aí algum caso específico, algum ponto que queiram se aprofundar ou simplesmente bater um papo do que está acontecendo, fico à disposição de vocês. Tá bom. Obrigado. E para você que nos viu, muita coisa, né? Lembra que eu falei lá no começo? Tem um trator de vários assuntos aqui que estão muito na pauta de tudo, né? Metaverso, NFTs, moeda digital do Banco Central, regulação, stablecoin, assim, uma lista imensa de coisas aí com esse papa do assunto que é o Gustavo Paro, aí, que entende muito desse assunto aí e trouxe muita coisa legal para a gente, tá bom? Não esquece de dar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. Muito obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.